Na edição dessa semana da revista Shonen Magazine, tivemos o encerramento de mais um mangá que vai dizendo adeus para a revista. Esses outros destaques aí foram apresentados durante essa edição, fora que também tem alguns mangás novos que podem ser uma grande aposta aí para a revista. Então galera, eu me chamo Thiago e nesse vídeo vamos analisar a edição de número 2 e 3, uma edição dupla da revista Shonen Magazine. Acompanha o vídeo, deixa o seu like e vamos lá. A capa da revista foi Megami no Café Terrace, que é um dos roncons que vem se destacado bem na revista. Páginas coloridas tivemos para o mangá Kanan-sama Akuma de Shoroi, que é um mangá, apesar de não parecer, ele vende até números bons. Fora também tivemos para Mayonaka Hair Turn, que é também uma das grandes apostas aí da Magazine, pelo menos vem se mostrando tão grande potencial aí. Então pode ser que a gente possa ver Mayonaka se tornando um sucesso importante para a revista no futuro. Eu pelo menos tenho essas expectativas, né? Outro mangá que teve páginas coloridas foi o Mononoke no Han, que ainda continua sendo uma dúvida em questão do seu futuro, se o mangá ainda tem tanto potencial ou não. E entre os novatos tem o Jushi no Katana, que ainda é um novato, mas na próxima edição ele vai receber a sua primeira toca. Agora os ausentes é o Fumetsu no Anatae e a Magami-san. E o Inyato é o Ahiro no Sura, como sempre. Então, partindo para os mangás ranqueados na toca, nessa edição tivemos no total 15 mangás. A última posição foi, inesperadamente, o mangá Hajime no Ippo, seu capítulo 1443. Hajime no Ippo, ele é um mangá que, como eu sempre falo, ele tem muita importância na revista, pelo histórico que ele tem, por ser um mangá de bastante tempo, bastante duração. Então ele tem sua certa importância, mas realmente receber a última posição foi algo bem inusitado, né? Eu não me lembro de já ter visto ele receber essa posição. Ele já recebeu posições baixas, mas a última realmente foi algo bem inédito. Hajime no Ippo receber a última posição foi realmente algo diferente, mas que não muda nada, né? A 14ª foi o Kimura Class, que no seu capítulo 24, diferente de Hajime no Ippo, nessa edição o mangá não tá em bons lençóis. Para falar a verdade, o mangá ele foi encerrado, né, de vez. E aqui é o último capítulo da obra. O mangá foi cancelado, não conseguiu fazer sucesso, não conseguiu popularizar, não conseguiu chamar a atenção do público. Então, logicamente, essa foi a única alternativa que restou. Resta agora esperar que o autor ele consiga voltar com uma nova obra, né, fazer mais sucesso. Ele tem uma arte que é até boa, gostei bastante da arte do mangá. A história realmente que não foi lá essas coisas. Então, esperar que o autor ele consiga trazer algo mais interessante, chamar mais a atenção do público e quem sabe aí, né, fazer um sucesso na Shonen Magazine. A 13ª posição encontramos Yo-Yo Sensei, que no seu capítulo 53 entregou mais uma vez um mangá na zona intermediária para baixo. Apesar disso, o mangá ele tem uma certa popularidade, não tão grande, né? Pelo menos eu acho que a maioria da sua popularidade, pelo menos falando em vendas, né, vem mais de forma digital. Isso porque quando a gente vê pela Oricon as vendas do mangá, a gente percebe que as vendas são um pouco mais pequenas, média de 6 mil aproximadamente, 7 mais ou menos, mas ainda assim o mangá ele tem um certo público, então provavelmente a maioria desse público deve consumir de forma digital mesmo. Então realmente isso é o que pode estar fazendo com que a obra ainda assim receba certo destaque pela revista, porque eu acho que pelo nível do mangá, apesar das vendas, apesar de ter mangás com vendas um pouco mais baixas, que a revista ainda assim dá certa atenção, eu acho que o mangá durado por tanto tempo assim, tendo esse nível de vendas, eu acho que tudo isso seja unicamente por conta das suas vendas físicas. Eu acho que tem um pouco de popularidade digital que talvez seja um número mais inflado mesmo. Pelo menos é a minha opinião com respeito a isso, né? A 12ª posição encontramos Gashakuta. Semana passada, se não me engano, ele ficou ausente. Nessa semana ele tá de volta, mas com uma posição um pouco mais baixa, um pouco intermediária, né? Na zona intermediária, o que é a normalidade do mangá. Eu já cheguei a falar um pouquinho sobre o que eu acho com respeito ao mangá, que ele não é uma prioridade atualmente na revista, ao meu ver. E provavelmente, quem sabe até pro ano que vem, que ele possa então se tornar uma prioridade. As vendas do mangá não são assim lá grandes coisas, são boas, mas não são grandes coisas. Ele se mantém sempre numa margem normal que ele sempre alcança, né? Margem próxima a 20 mil. Então ele não tem tanta alteração. Acho que até o último volume que lançou ele teve uma leve queda em relação às vendas, mas nada até então a se preocupar. Se ele continuar caindo agora em vendas, eu acho que aí sim a gente precisa ligar um alerta aí. Mas por enquanto eu acho que Gashakuta não chegou nesse nível. A 11ª posição encontramos Kuroyo Medaka, que é um mangá dos roncons que fazem sucesso, mas ele ainda não é um dos principais. Ainda por enquanto, né? Mas eu acho que sim, ele tem potencial no futuro para ser um destaque. E vamos ver se isso vai melhorar com o tempo, se isso vai acontecer no futuro.
Mas eu acho que isso só vai vir quando o anime sair mesmo, né? Porque, por enquanto, eu acho que não tem como o mangá crescer. Ele já perdeu um pouquinho da sua popularidade do que já encontrou no seu pico de vendas, mas atualmente, ainda ao meu ver, ele vende bem. E eu acho que pode melhorar ainda. A 10ª posição agora encontramos o Numiburo. Que é o Numiburo, ele recebeu a 2ª posição na edição anterior. E aqui ele voltou para sua zona intermediária. Normalmente o mangá se encontra nessa zona. Pelo menos eu acho que essa é o nível que o mangá ele merece estar. Pelo que ele entrega, pelo que é a sua popularidade. Eu acho que, pra falar a verdade, ele tá um pouco mais baixo. Mas pela expectativa que você tem pelo mangá, eu acho que aqui eu acho que ele tá de bom tamanho, né? Logicamente, provavelmente o mangá ele vai receber posições mais altas em alguns momentos, pelo menos eu acho que vai, porque tá chegando um anime e tem que promover a obra, tem que dar destaque pra obra, apesar de que eu já dei a minha opinião do que eu acho com respeito ao anime de Numiburo, mas ainda assim a Magazine tem que fazer o seu trabalho. A 9ª posição tem Shangri-La La Frontier, que diferente de Numiburo, esse aqui é um grande destaque, é um grande sucesso, merece posições boas, né? Aqui ele recebeu um zona um pouco mais intermediária, mas continua sendo uma popularidade, uma posição até boa. Semana passada ele recebeu uma posição um pouco mais baixa, eu dei a minha opinião do que eu achei a respeito disso, mas aqui continua sendo bom. O anime, a 2ª parte do anime continua em exibição, continua em produção e, ao meu ver, ainda assim tá com uma boa adaptação. Esperar que esse crescimento, essa popularidade só venha crescer ainda mais. E a 8ª posição tem uma Akane Honek, pelo menos recebe uma certa atenção na revista, mas é um mangá que ainda tem muito o que crescer, ainda tem muito o que evoluir para ele realmente virar um destaque, aí virar um mangá e conquistar o seu espaço aí na revista, porque por enquanto ele entrega pouco do que pelo menos as minhas expectativas são sobre ele, né? A 7ª posição foi o Kakuni no Azuki, que também é um dos grandes roncons aí da revista, um grande destaque, e esperar que a obra pelo menos se popularize um pouco mais. Apesar de eu achar um pouco difícil isso acontecer nas próximas edições, nos próximos meses, nos próximos volumes, mas pelo menos o mangá ele consegue entregar algo minimamente bom, o que é bom pelo menos, né? E pelo menos ele tem um ótimo destaque. E a 6ª posição temos Mukoshiro no Yonkishi, que continua na mesma, entregando a mesma coisa, uma popularidade na mesma ainda. O mangá só tá seguindo a sua história, porque de resto não evoluiu em nada. Continua no mesmo nível de produção, de adaptação e popularidade. A 5ª posição agora encontramos o Kanojo Karishimasu. Falando dos roncons mais populares, eu considero, já falei aqui algumas vezes, eu considero o Kanojo Karishimasu o mais popular entre os roncons. Eu acho que ele vai, pelo menos até o final da obra, até o fim do mangá, ele vai continuar com esse título, a não ser que algum outro mangá roube esse título dele, que pode ser possível, né? Alguns títulos novos estão aparecendo aí, quem sabe alguns se destaque. Por enquanto, ele continua aí no seu posto dos romances que faz sucesso na Magazine e vai continuar isso por um bom tempo aparentemente. Vamos ver até onde esse mangá pode chegar. Já para a 4ª posição agora temos o Blue Lock, que semana passada ele recebeu a capa da revista, foi o principal destaque e bem merecido, né? Porque o Blue Lock é um dos grandes da revista e eu sempre acho bom ele receber esse tipo de destaque. Mas ele recebeu uma posição boa essa semana e eu até entendo também, tô começando a entender um pouco mais quando o mangá recebe posições um pouco mais baixas, um pouco mais medianas. Isso tem muito a ver com questão de leitura, né? Os leitores que compram a revista, eles pelo menos terem motivos para irem para as últimas páginas da revista, lerem um pouco mais. E esse tipo de organização, né, de colocar os mangás populares nas últimas posições, faz isso acontecer. Então, isso pelo menos funciona dessa forma. A 3ª posição temos Setai da Shikaku. Tem um anime que ainda não sei quando é que vai sair, mas logo vai sair, né? 2024, acho que não passa. Vai sair o anime e a gente vai ver se isso vai mudar em alguma coisa em popularidade do mangá. Para a 2ª posição encontramos Seitoka Nimonaru, que também vem se destacado bem. Ele vende uma média próxima a 50 mil exemplares, o que é uma média muito boa. Isso antes de ter um anime em exibição, né? Nem sequer um anime foi anunciado, então tem potencial para crescer ainda mais. O volume 6, se eu não me engano, já foi anunciada a capa do volume 6 e minhas expectativas sempre são boas, né? Esperar que o aumento seja um pouco melhor. O volume 5 ele vendeu um pouquinho melhor do que o volume anterior. Vamos ver se o volume 6 isso só vai melhorar. Agora, para a 1ª posição, temos o Eden Zero. Apesar de não ter vendas tão boas, uma popularidade tão boa, o mangá ainda assim recebe uma ótima atenção na revista. E isso é algo que eu falo em quase todo o vídeo da Magazine. O Eden Zero, ele é um mangá que tem uma sua certa importância pelo histórico do autor, né? Pelo carinho que a revista tem com respeito
ao autor, Hiro Mashima. Pelo menos eu acho dessa forma, eu penso dessa forma, né? Elezero, apesar de não ter um grande sucesso, ele tem o nome do autor aí por trás. Então eu acho que isso faz a obra ter a sua certa importância. A próxima edição, que também será uma edição dupla, edição 4 e 5, a capa da revista será o mangá Hajime no Ippo, páginas coloridas serão para o Gashakuta e o Yoyo Sensei. Esses aí serão os destaques da próxima edição, então acompanhe o vídeo. Eu espero você lá quando esse vídeo sair. Comente aí o que você achou da toca dessa semana e o que você espera também da próxima. O vídeo é esse, obrigado por ter assistido até aqui e a gente então se vê no próximo vídeo.